É uma grande satisfação estar aí com o pessoal da Sustentare. Sou professor da casa, já estive em Joinville, é um time muito querido, muito caloroso, com excelentes profissionais. Isso foi antes da pandemia, a gente tinha um encontro presencial. Eu comia um doce de maçã muito gostoso quando eu ia para lá, esqueci o nome, mas era muito bacana, depois eu tento lembrar. Na época, eu e o professor Sidel, nós estávamos no doutorado, eu estava começando, ele estava mais ou menos aí no meio, fechamos esse ciclo, graças a Deus, nós dois terminamos. E hoje eu vou falar com vocês de robótica, sistema flexível de vibração e inteligência artificial. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu prometo acabar antes, para deixar vocês perguntarem bastante, ok? Então vamos lá. Vocês enxergam minha tela? Deixa eu aumentar. Aí, posso começar? Então vamos lá. Deixa eu só marcar o tempo aqui, que assim não me perco. Tudo bem? Bom, então vamos lá. O meu tema é sistema de vibração flexível com uso inteligente de robôs industriais aplicados na indústria automotiva. Esse é um case que a gente está implantando aqui já no Brasil. Já fizemos tryout, já está funcionando. Vamos começar a integração agora no mês de julho. Então, deixa eu falar rapidamente do cliente. É uma empresa japonesa, é uma empresa familiar, é a terceira geração de japoneses. Eles estão aqui em São Paulo, ali mais ou menos Zona Oeste, Freguesia do Ó. É uma empresa pequena, média. Eles fabricam fusíveis automotivos, né? Eles não importam e revendem, eles fabricam mesmo aqui no Brasil. Eu que não entendia nada, né, dessa fabricação, pude perceber que a qualidade deles é acima da média. Então, você tem pelo menos aí uns 10 fabricantes chineses, alguns outros americanos, e eles estão no mercado há mais de 30 anos, né? Clientes deles, Volkswagen, GM, Toyota. Se der algum problema no seu carro, né, se for queimar algum componente, algum sensor, alguma válvula, o papel do fusível é romper ali o filamento e essas coisas estão no seu carro, em todos os carros, tá? Então, esse é o nosso cliente. E nós, do Instituto Avançado de Robótica, que idealizamos a solução em parceria, né, com o fornecedor da Suíça, da onde foi desenvolvida a tecnologia, e eu tive a honra de poder fazer esse case aqui, com a autorização e poder apresentar para vocês. Prometo não ser muito técnico ou ser técnico de uma outra forma, que eu não sei se todo mundo é da área. Rapidamente, o Instituto Avançado de Robótica, né? Nós temos uma escola móvel, a gente trabalha com consultoria, projeto, treinamento na área de robótica, programação de robô, de PLC. Esse é nosso background, esse aqui é o nosso time. A Juliana, responsável pela área de vendas, parte comercial, novos negócios. Professor Júlio, ele é da área de Rogério, engenharia. Bom, então, continuando, pessoal. Esse aqui é a Ricardo, uma empresa familiar, como eu disse, está na terceira geração. Esse aqui somos nós, com bastante experiência e background na área de robótica e automação. Esse é o time que eu estava apresentando. Deixa eu mudar aqui o ponteiro do meu mouse. Aí. A Juliana, gerente de novos negócios. Professor Júlio, gerente de engenharia, mestrado na área de controle e automação. O engenheiro Paulo, especialista na área de controle. O Marcelo Rebouças, engenheiro de robótica e mestre. E eu, doutor na área de mecatrônica. Esse é o nosso time. Essa parceria internacional a gente tem com a empresa Azriel, né? É uma empresa que foi desenvolvida dentro da Universidade de Zurique há muitos e muitos anos. E o CEO ainda é vivo, né? O Alan.
ele validou essa tecnologia dentro daquela empresinha que faz relógio, a Rolex. Essa tecnologia é consagrada, tem mais de 8 patentes. E há 2 anos nós temos cooperação tecnológica com eles. Pode ver que eles têm no mundo inteiro, né? Eles têm distribuidores. E nós somos também além de distribuidores, nós somos um integrador, né? Um system partner deles. Então, nós também desenvolvemos P&D com eles. O que é isso? Pesquisa e desenvolvimento. Toda a parte de transmissão de informações para os robôs, né, de comunicação, que eles estão entrando agora na área de robótica, nós, durante 2 anos, ajudamos a desenvolver os plugins. Os plugins é uma facilidade, né, para protocolos de comunicação, para a gente receber essas informações do sistema flexível de vibração deles, que eu vou explicar, que eu vou apresentar, e uma forma de o robô também trocar, né, informações, devolver essas informações de receita, de número de peças, para o sistema no todo, para a célula mecatrônica no todo, poder conversar e a produção poder fluir de forma independente, sem a intervenção humana. Então, há 2 anos a gente tem essa cooperação e esse é o primeiro cliente brasileiro, embora já tenha uma lista aí de clientes interessados. Tá? Depois eu vou explicar novamente. O que é o sistema flexível de vibração? O que vem na caixa? Eu tenho uma câmera, ok? Eu tenho uma placa de calibração dessa câmera, e aqui está todo o controle, né, desenvolvido, né, com software proprietário, os algoritmos de inteligência artificial, que faz a classificação, né, da imagem e a calibração dessa imagem. A calibração é importante para a gente converter pixel em milímetro e poder, né, enviar isso para o robô e ele saber a coordenada correta para buscar a peça. Então, isso é muito interessante. Essa é a primeira caixa. A segunda caixa é o produto propriamente dito, né? Observe, né? Olha que interessante. Tem 5 modelos, a gente chama de AsiCube, vamos falar assim, a bandeja que vibra, né? Ela lembra um pouco as panelas vibratórias, né? Quem conhece, ou quem já viu as panelas vibratórias, não é a mesma tecnologia, muito menos parecido, é uma tecnologia bastante superior, porque as panelas vibratórias já têm há muitos e muitos anos. Né? Qual o problema das panelas vibratórias? Não são flexíveis. O que é isso, professor? Se você tem 10 tipos de peça, 12 tipos de peça, você precisa de 12 modelos de panela vibratória, uma para cada peça. A gente conhece os fabricantes de panela vibratória, conversa com eles, né? Muitas coisas o cliente não vai saber. Por exemplo, a temperatura da panela vibratória. No sul é um tipo de temperatura, norte e nordeste é outro. A temperatura ela impacta diretamente na constante elástica, né, da mola e na dilatação térmica da mola. Isso pode dar mais problema, dar mais manutenção, fora que o ajuste dela também é mais complicado. Então aqui eu tenho 5 modelos de 1/10 de milímetro até 5 milímetros, é o AsiCube 50. O 80 de 3 milímetros a 15 milímetros. Nós implantamos esse aqui, que é o 240, né, para a maioria das peças, de 5 milímetros a 40, e para peças maiores, né, de 15 a 60 e de 30 a 150. Que tipo de peças são essas? Os mais tipos variáveis de peça, dos mais tipos de indústria possíveis. Então, a gente levou isso para uma feira, para a Expomaf, há 2 anos atrás. O cliente viu, gostou, e a gente começou a fazer os testes aqui no Brasil. E antigamente tinha que mandar essas peças, né, para a Suíça, eles tinham que validar, não só o tempo de ciclo, se é possível fazer o controle da vibração da peça, se é possível fazer a pega com o robô, que tipo de pega com o robô, pega por ventosa ou desenvolver alguma garra especial. Então, eu tenho indústria de componentes, indústria eletrônica, que nesse caso é um cliente. Eu posso ter indústria de plástico, pequenas peças, indústria de borracha, prótese ou equipamento médico.
também com pequenas peças fabricadas, né? Indústria química, com algum polímero, com algum componente, toda a indústria farmacêutica e por aí vai. São N tipos de aplicações. Quem nos está procurando, por exemplo, é a Morelli. A Morelli é uma empresa, né, dentária, né, que fica aqui em Sorocaba. Pelo menos 90% dos dentistas brasileiros usam seus brackets, né? Os brackets são aquelas bandas que vai no dente, e toda a separação dessas peças, né, é manual. Então você tem operadores, operadoras que estão ali com pinças, né, separando isso para colocar nas caixinhas e mandar para o dentista. As panelas vibratórias não conseguem acompanhar a produção, que é muito rápido. Nós já estamos com uma consulta da parte deles para 4 sistemas. E a General Motors, aqui em São Caetano do Sul, também tem nos procurado. Ainda não consegui visualizar aonde está a aplicação, porque tem vários componentes do carro, muitos não são fabricados pela montadora, alguns são terceirizados como componente, mas estou aguardando dar certo uma visita lá. Então, ele tem um controle magnético, né, por mancais, controle PID. Aí, se alguém tiver alguma pergunta, eu respondo depois, para não ser aqui muito técnico. Aqui é interessante como acontece a vibração. Então, aqui você tem a propriedade intelectual, aqui você tem mais de 8 patentes. Então, eu tenho basicamente, né, o controle axial da vibração. O que é o controle axial? Eu controlo ela nos 3 eixos. Eu mexo em amplitude, eu mexo em frequência e eu mexo no tempo da vibração. Então, eu controlo ela left to right, direita a esquerda, up down, né, para cima e para baixo. Aí eu faço o flip, que eu consigo inverter a peça, né, dar um peteleco, dar um ponta-cabeça na peça. Depois eu posso centralizar ela. E se eu tiver uma peça ainda que não foi virada ou está desvirada, eu dou um smart fit, que ele dá um flip e centraliza ela. E aí eu posso estabilizar. Então, tem vários tipos de peça. A dificuldade do processo está na peça. Tem peça onde a bandeja é lisa, que é a maioria dos casos, e está tudo bem, eu vou vibrar. Tem peça que é um parafuso, por exemplo. Imagina pegar um parafuso. Aí aqui na bandeja eu vou ter que criar pequenas ranhuras ou customizar a minha bandeja para o parafuso, para a porca ou para a arruela poder cair num berço. A gente pode desenvolver um berço, por exemplo, e ela ficar separada em posição de pega e em posição de captura para o robô ir pegar. Então, né, aqui está o segredo, né, nesse controle mecatrônico da vibração, e é isso que torna o sistema flexível de vibração. A partir do momento que eu tenho controle de tudo isso, eu consigo, então, realmente resolver o problema. Né? Então, olha como o problema é sofisticado, é um tipo de problema hard, né? Isso não é fácil. Foram anos e anos, né, de pesquisa que os suíços fizeram, que eles conseguiram desenvolver, até depois virar uma blue sheet e a empresa ir crescendo. E até então não tem robótica, né? E até então não falei de robótica ainda, não entra em robótica. Eu vou mostrar onde entra a inteligência artificial para depois falar de robô no final. Tá ok? Então, bem interessante. Aqui é onde entra a inteligência artificial. Então, eu falei do sistema flexível de vibração, ok? Então, como é que eu faço esse controle? Basicamente, é o sincronismo aí né, da vibração que constitui as variáveis amplitude, frequência e tempo. O controle de vibração é interno. E agora, na câmera, que eu mostrei, né, naquele primeiro slide, a câmera é uma câmera proprietária, não é uma câmera industrial do mercado. Eles desenvolveram essa câmera e o software também é um software proprietário. Eles que desenvolveram. Então, a peça, eu treino essa inteligência artificial. Então, esse modelo de inteligência, eu preciso de vários tipos de peça diferentes. Eu coloco essas peças com a mão, em várias posições também diferentes, e eu começo a vibrar. Eu começo a vibrar manualmente vários tipos de vibrações, né? Apertando botões no software, né? Da pior forma possível. Não é o controle automático. Por quê? Eu preciso começar a treinar essa inteligência artificial, para ela começar a aprender qual peça ela classifica, qual peça é uma peça boa,
qual peça é uma peça ruim. E essa classificação pode ser manualmente, você ensina ela o que você considera peça ruim e o que é peça boa, para depois ela poder fazer essa classificação automática. Então, aqui, por exemplo, pode ser que sejam duas peças boas, mas elas vieram colada, né? Fica complicado pegar isso. Então, eu posso classificar por área, inclusive. Aumenta a área, eu posso falar que isso é uma peça ruim. Aqui é uma peça boa, ela está isolada. Aqui é uma outra peça boa, que são duas peças diferentes. Ok? Então, coluna da direita, perdão, coluna da esquerda, peça ruim. Coluna da direita, peça boa. Eu vou treinando, vou conseguindo amostra. Quanto mais dados, melhor para minha inteligência artificial. Eu tenho um banco de dados mais robusto e aí melhora a minha classificação, né? Como peça boa, peça ruim. E a peça ruim eu posso descartar, fazer uma purga, né? Que é abrir a lateral dessa bandeja e expulsar a peça. É um opcional. Esse cliente comprou esse opcional, ficou interessante. Como eu posso pegar e parar a bandeja, a pessoa ir lá e retira na mão. E aí eu vou trabalhar com as peças boas, né? Eu posso mandar isso por uma linha, sem robô industrial, posso bolar uma outra automação para essa peça boa continuar, ou posso entrar com o uso inteligente de robótica. E aí é onde entra o nosso trabalho e é onde deu certo a cooperação. Então, aí sim, em robótica, aí já é complicado, então não vou pegar com a mão, não vou pegar com uma pinça. Se é ventosa, é o tipo de gripper, né? Ou de end effector. Eu não gosto de falar muito de garra, porque eu posso ter vários tipos de garras. Então, é o tipo mais simples, onde eu vou lá, crio um vácuo e já pego essa peça. Eu posiciono a ventosa no meio, por exemplo, da peça e sem problema. Agora, quando a geometria da peça, né, a mecânica da peça é complicada e não é possível pegar com ventosa, aí é complicado porque aí eu preciso desenvolver um gripper, geralmente algum finger, né, algum dedos para pegar isso, e aí eu preciso considerar essa área. Então aqui, por exemplo, está o desenho da garra, né? Aqui está a peça, eu tenho que considerar essa área. Então, por exemplo, aqui a peça está ok, é um candidato bom para fazer pega. Aqui também está ok, essas duas estão reprovadas, mas olha que interessante. Esse candidato, ele não está colado em outros Aqui candidatos. você vai me ajudar, não? Mas ele Você está vai, vai, reprovado. vai, você está falando que vai, Por vai. que que ele está reprovado? Ele está Vai, vai. reprovado porque eu tenho que considerar a área da minha garra, a área do finger. Por quê? Porque senão o robô vai bater, né? O gripper do robô vai bater na outra peça. E a posição dela vai mudar de lugar. Então aí eu tenho outras variáveis, o problema fica mais sofisticado ainda, que eu tenho o uso da robótica, né? Então, a integração, né? A nossa habilidade, não só do projetista da garra, mas na hora de treinar, do ponto de vista de mecatrônica, de fazer a programação desse robô, é muito cuidadoso, né? Exige um know-how enorme para depois isso não parar mais. Então, você imagina o ganho de produtividade, isso rodando em 3 turnos, né? Erro zero, desperdício zero, com bastante qualidade e repetibilidade, né? E aí o sistema, né, vai embora. Aqui fica mais lúdico para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? De como é interessante e sofisticado. Esse é o alimentador, pode ser uma esteira qualquer, mas esse alimentador é um produto novo, eles desenvolveram agora, porque não é qualquer tipo de alimentador, esse feeding, né? Ele é sincronizado com o sistema vibratório. Então, como ele vai saber que tem mais peça ou menos peça? Tem a câmera aqui em cima, ó, mais ou menos nessa região que eu estou explorando. Ela vai bater uma foto, e eu já fiz isso várias vezes. Tiro todas as peças, absolutamente todas as peças. Ela tira uma foto no vazio, essa foto no vazio, essa foto em branco, ela aciona o alimentador. Opa, não tem mais peça, por favor, manda peça. Ou quando a peça está acabando, eu também posso colocar mais peça. Tem um potenciômetro que a gente regula a velocidade que essa peça entra, mas basicamente o sistema ele é sincronizado. Aqui eu tenho literalmente uma vibração linear, então não tem motor, não tem correia, não tem esteira, é uma vibração linear do alimentador e aí sim chega no sistema vibratório. Aqui está todo o know-how
do time da Suíça, do pessoal que inventou a tecnologia na Universidade de Zurique e depois validou isso no chão de fábrica da Rolex, porque não só a Rolex, mas outras empresas de relógio, né? O mercado de luxo na Suíça é um mercado mundial, um mercado de mais de 100 bilhões aí de euros, e eles têm problemas de micropeças, né? Para a fabricação do relógio e tantos outros componentes. Aqui eu tenho 8 patentes e eu tenho o controle completo da vibração. Então, essa bandeja aqui, ela está vibrando, as peças estão sendo posicionadas, e a câmera, quando faz a foto, né, na hora dessa imagem, né, em mecatrônica tem uma técnica, nós chamamos de tracking hold. O tracking hold é a binarização da imagem, classifica em níveis de cinza, né, ou em níveis claros. Então, por exemplo, muito cinza, claro, 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 branco, né, 0. Muito cinza, cinza, cinza escuro, preto, 1. Então, 0 e 1, 0 e 1, ele binariza essa imagem, né, em visão computacional. É isso. Eu pego essa binarização da imagem, eu converto o pixel, eu extraio o pixel e converto em milímetro. Tá? A técnica matemática, o algoritmo matemático, a gente faz isso por geometria projetiva. E aí eu extraio exatamente a coordenada da peça. E o robô vai lá em cima, do jeito que eu quero, do jeito que eu posicionei, o robô vai lá e faz a captura dessa peça. Isso tudo muito rápido. Talvez vocês devem, quem conhece robótica, deve estar achando um pouco estranho, porque esse robô não é um robô revoluto, aí já estou entrando na área de robótica, a gente chama ele de robô SCARA, né? É um robô compliante, né? Com a complacência, ele tem 2 eixos revoluto, aqui ó, eixo 1, 2, o terceiro é um eixo prismático, porque isso está no plano, né? Está sempre no plano, não está inclinado, e o quarto eixo, ele gira. Então, é um robô de 4 eixos, ele é 30% mais rápido do que um robô de 6 eixos. Então, você imagina a velocidade e o ciclo de produção. Tá? Isso dá um payback de menos de 6 meses para a maioria das empresas, ou até 10 meses de payback com um OIE extremamente excelente. Então, é um sistema caro, mas o custo se paga. Isso foi analisado por ferramentas aí de Six Sigma, né, por simulação, enfim, pelo processo do cliente, pelo número de peças que ele tem que produzir, etc, etc, etc. Aí é com vocês, que vocês são bons nisso, eu sou mais da parte técnica. Aqui um pouco mais de detalhe, né, um pouco mais técnico, né, o detalhe, entrando com a parte, né, mecatrônica. Então tá o robô aqui em cima, né, aguardando, né, a receita, que isso vem do PLC. O computador, né, o IHM é o sistema de controle que manda, tem 10 peças, qual receita entrou agora? Entrou a peça 4, então nós vamos trabalhar com a peça 4. Pode trabalhar com a peça 4 e 5? Pode. Ele tem um multimodel, que são múltiplos modelos de peça, até 4 tipos de peças diferentes. Então essa peça começa a entrar pelo alimentador, o alimentador manda na bandeja, a câmera faz a foto e manda a coordenada para o robô. Alguns tipos, né, de foto, eu uso o backlight, que é a parte de iluminação, que também é um sistema que vem da Suíça. Eu preciso olhar por cima a geometria. Mas às vezes tem peça mais complicada que olhando por cima, eu não consigo ver por baixo, né? Mesmo que eu estou vibrando, eu preciso às vezes dessa coordenada. Então, às vezes, tem um outro opcional, que é o backlash interno. Esse é o externo, esse é o interno. Ah, não entendi nada. O que que é isso? Backlash é, na hora da foto, ele joga uma luz, ou vermelha, ou azul, né? Você escolhe. E essa luz, ela não deixa explodir a peça. O que que é explodir a peça? Em linguagem de máquina, por exemplo, o fusível, que eu estava programando, que eu estava fazendo. Tinha várias cores, né? Esse backlash veio vermelho. E tinha uma cor do fusível vermelho, né? Então você imagina, vermelho com vermelho, a gente fala que explode, né? É um apelido, é um jargão de programador. Então, quando eu tenho backlash vermelho e a cor de fusível vermelho, eu não consigo mais enxergar a peça. E aí, eu teria que mudar de cor do backlash? Teria, mas o backlash você escolhe quando você especifica o equipamento. E eu tinha 12 cores de fusíveis. Então, a peça vermelha com backlash vermelho deu muito trabalho. Já que eu perdi a geometria dela, eu perdi o contorno, perdi os conectores,
o que sobrou para mim fazer? Do ponto de vista de localização, onde está essa peça? Sobrou o filamento do fusível. Então, a câmera era uma câmera de 6 megapixels, eu consegui olhar o filamento do fusível e saber aonde está localizada essa peça. E aí eu mandei o robô ir lá e pegar por ventosa. Então, esse case foi um case famoso, inclusive lá na Suíça. Eu fui apresentar lá exatamente por causa dessa peça vermelha. E aqui no cliente, já fizemos o tryout. O tryout foi dentro da Cuca, aqui em São Paulo, em São Bernardo do Campo, porque o robô vai ser Cuca, já foi validado. A gente está aguardando chegar agora as máquinas, os outros equipamentos dele, para a gente fazer isso agora em, tá? Deve ser uns 15 a 20 dias de integração. Aqui fica bem mais fácil de entender, né, o tempo de ciclo completo. Enquanto o robô já está manipulando, ele está batendo uma outra foto e já pegando uma outra peça. Então, literalmente, não para. A velocidade é assim, bastante rápida e significativo para o processo produtivo para aumentar a produção. Então, a automação, a robótica, não dará desemprego. Ela vai recriar os empregos. E esse é um sistema bem completo, que usa uma tecnologia de inovação, que é o sistema de vibração, usa a inteligência artificial no chão de fábrica para classificar a imagem e usa a robótica industrial para fazer a manipulação ou pick and place. Tá? Aqui é o case propriamente dito, né? Entrando aqui no case. Nós então projetamos essa bancada, fizemos um estudo. Essa é a máquina dele, ó. Essa é literalmente a máquina dele. Aqui é um rolo, né, de plástico, né, onde fica as bandejinhas. Então ele vai pegar os fusíveis e vai colocar os fusíveis nessas bandejas. A gente fazendo um estudo aqui de área, um estudo de alcance do robô. Essa imagem ficou bem interessante, ficou bem legal. Depois aqui eu tenho detalhes de ajuste, altura da câmera, sistema de iluminação, né? Evitar uma coisa chamada paralaxe, né? Que é a distorção ótica da imagem, etc. Configurar a ventosa da garra, né? Tem um sistema de mola aqui na ventosa também. Enfim, uma série de detalhes, né, vencidas, né, na integração. E depois eu tenho a célula completa, né, projetada e integrada para o cliente. Aí já tem já NR12, já tem, né, já fizemos uma apreciação de risco, de tudo isso. É uma célula flexível, ela tem um sistema de rodízio também, que ele pode usar o robô, ou ele pode voltar para a produção dele manual, se ele tem algum outro tipo de modelo que ele quer testar, etc. Para isso, a gente dispõe de uma unidade móvel, onde tem os robôs, e a gente também fez os testes aqui dentro, o cliente, né, acompanhou. Essa unidade móvel vai servir para integração, a gente tem, né, os modelos de robôs aqui dentro, os modelos de peça, a gente desloca essa unidade móvel até o cliente, ela está disponível também para qualquer cliente, para qualquer universidade, qualquer tipo de evento. Aqui tem os robôs e tem os sistemas, e é basicamente isso, tá? Gravei aqui 29 minutos. Eu estou abrindo aí para perguntas. Podem ficar à vontade, perguntar o que vocês quiserem. Então, esse case é o primeiro case do Brasil de sistema flexível de vibração com robótica e industrial. Aqui tem meus contatos, tá? O site do Instituto, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho. Agradeço o professor Sidel pela oportunidade, todo o time da Sustentare, e é sempre um prazer, uma honra poder estar aqui com vocês, tá bom? Estou dando um stop e muito obrigado. Muito bom, professor Rogério Vitale. Obrigado aí pela apresentação. Acabei no O, tempo certo, ó, 28 minutos deu aqui. Eu tinha 40, meia hora, não sei quanto tempo eu tinha, mas o, vamos abrir para as perguntas, né? o Jean colocou aqui no chat, né? Você poderia nos dar um panorama quanto a custo da aplicação dessa tecnologia, componentes, implantação e outros? Obviamente, se essa informação é de caráter público, né, Rogério? Fique à Sim. vontade. Para nós de mecatrônica, não é que isso não é importante, tá? A gente tem que vencer o desafio da integração. Como eu disse, isso é bastante complexo, porque envolveu três pilares: um chamado robótica, que é o nosso core, a gente domina; outro chamado inteligência artificial, que a gente
também conhece, mas não é especialista, e tivemos que aprender isso daí. E um sistema flexível de vibração que tem que funcionar sincronizado com tudo. Então, são três coisas muito difíceis de integrar, e integração que para, funciona, etc., não dá certo, tem que funcionar constantemente. Então, a partir do momento que a gente sai da integração, a integração become too easy, ela passa a ser fácil, aí eu vou olhar dados. Talvez para vocês de Six Sigma, de Gemba, para vocês de produção, essa bando de maluquice que eu falei é uma caixa preta. Para vocês está interessado o que entra e o que sai. Então aí a Suíça fez a validação do tempo de ciclo. Então ela tem ferramentas, estatística no software dela. Para a gente, eu só acompanho o processo, mas foi feito um relatório técnico e mandado para o cliente, porque senão nem vende o equipamento. Se o equipamento não vai funcionar com aquela precisão, com aquela produtividade, o tempo de ciclo dele está muito alto, não vai atender, a Suíça não vende para não queimar o produto dela e não queimar o distribuidor. Isso eu achei sensacional da cultura deles, tá? Muito cívico, né? E muito diferente da parte de ética brasileira, onde você estoura um cronograma, promete uma coisa, não cumpre, e tem adicional, e tem os acertos, né, para não falar gambiarra. Então, a gente está confortável com esse suporte. Então, esse relatório, ele existe. Ali eu pego tudo de produção, todos os indicadores de produção, toda a parte estatística. Isso está disponível, né, para o cliente. É um cliente pequeno, obviamente, ele não tem um background tão grande aí como um profissional de Six Sigma, mas para ele atendeu, para ele foi validado no tryout, ele já deu o aceite técnico antes da integração. Então, essa parte de dados, essa parte de estatísticas, ela existe, tá? Bem, estamos aqui disponível no chat para, ou caso queira abrir o microfone, pode fazer a Ah, pergunta diretamente isso, aí para pode o fazer a senhor pergunta. Rogério. Ah, eu estou vendo mais uma aqui do Gian. É uma boa pergunta, né? Liga saber quanto custa. O sistema é caro, bastante caro, bastante significativo. Depende dos opcionais, tá? Esse valor é um valor que eu, depende dos opcionais, mas a gente conseguiu um gol de placa, né? Na época ainda era o governo anterior, era o Paulo Guedes, o ministro da Economia. Nós conseguimos o ex-tarifário. O que é o ex-tarifário, viu, Gian? O ex-tarifário é um benefício fiscal que você consegue no Ministério da Economia quando você prova que esse produto não existe no Brasil, que não tem fabricante nacional, não tem classificação de NCM e ele é inovador. Então, nós zeramos o IPI. Quando você zera o IPI ele impacta direto no ICMS. Então, nós zeramos bastante impostos de importação. Então, se esse produto chegava aqui por 2,4x, eu pagava X lá, chegava por 2,4. Né? Isso me dá liberdade para falar que o Brasil é um hospício. Tá? Não tem outra palavra. O Brasil é um hospício de imposto. Para mim pagar FOB na Suíça, X, e chegar a 2,4, sem a minha margem de lucro, meu trabalho, olha o absurdo de imposto. Sendo que a inovação deveria ser o quê? Estimulada no país. Se o brasileiro não fez, não teve competência, vamos estimular quem fez e trazer o melhor para as indústrias brasileiras. Hoje ele chega a 1,6, tá? Não consegui baixar muito, mas eu pago o X lá, ele chega aqui a 1,6. Depende do modelo, depende dos seus opcionais. Aí eu preciso conversar com você, orçar. Se você vai querer só o sistema deles, sem o uso da robótica, se você vai querer usar a robótica, mas hoje a gente conseguiu tirar bastante imposto e a gente está bem feliz com isso. Vai conseguir viabilizar para muitas empresas. E não é só porque a empresa é pequena que ela não pode ter. Pelo contrário, é um planejamento, né, professor Sidrel? É um investimento que ela faz e ela pode ter o melhor da tecnologia para atender o cliente dela. Vitali, Eu e respondi nessa aí. perspectiva de sistemas de manufatura customizados, né, Isso. frente a tudo que você pesquisa, implementa aí nas suas consultorias, o próprio
trabalho do IAR, né? Como é que você entende, né, essa questão da customização dos sistemas de manufatura para cada empresa encontrar as melhores ferramentas, as melhores estratégias, né? Sejam elas de robótica ou não? Como é que é o teu entendimento nesse sentido? Ó, excelente pergunta, tá fundamental. A customização, a personalização sem escala de precedentes é um DNA da 4.0, né? Não tem outro caminho. Então, hoje eu posso falar que está confortável. Eu domino a tecnologia suíça, eu domino a integração, eu domino o robô. Então, quando você está nesse estágio de maturidade, você tem várias ferramentas. Então, o que que passa a ser o desafio? A customização do cliente. Não é porque eu domino essas ferramentas que vai dar certo com outro tipo de peça. Aí eu tenho o desafio da peça. Então, a peça daquele cliente é diferente dessa, que é diferente da outra. Então, eu preciso estudar esse tipo de peça para ver qual ferramenta eu vou usar. Às vezes, com robótica não dá certo. Às vezes, eu vou separar ela e usar um outro sistema de transmissão, ou outro sistema de paletização. Mas aí, eu como engenheiro, né, eu como especialista, eu tenho várias ferramentas à minha disposição. Então, a customização passa a ser interessante, porque hoje tudo é personalizado. Quando o cliente vê a peça dele funcionando, é diferente do que ele vê um vídeo na internet ou vê um case, né, de outra empresa com outra peça. Isso, né, é cultura brasileira. Eu não ia vender um sistema desse caro, mostrando vídeo, visitando, tomando café e gastando minha hora e sendo o mais simpático possível. A nossa cultura é São Tomé. O que que é o São Tomé? Eu preciso ver para crer. Então, liguei para um amigo nosso, nós fomos numa feira poderosa aqui em São Paulo, a principal feira da área, levamos isso para lá, né? Veio como nível de showroom, né, para cá, que é a importação temporária. Na Suíça manda, fica 6 meses. A gente não sabia o que a gente ia fazer, porque era complicadíssimo fazer funcionar. Aos 47 do segundo tempo, entrei no Mercado Livre e comprei fusíveis. Comprei fusíveis automotivos pelo Mercado Livre. Por acaso, num dia da feira, tinha essa empresa que se apaixonou pela aplicação. Mas o stand, por exemplo, dele foi a atração ter um sistema desse, porque pode ter pessoas leigas, de 20% a 30%, mas numa feira dessa, 70% é especialista. Todos os fabricantes de panela vibratória foram visualizar, todos os fabricantes de robô, muita gente de automação, porque foi divulgado. E a gente, como IAR, Instituto Avançado de Robótica, mais uma vez na vanguarda nacional. A gente trouxe isso de forma inédita. Não sabia que ia dar tão certo. Então, a cultura brasileira, puxa, eu vi, eu fui lá na feira, eu vi, conversei, eu quero ter um desse na minha empresa. Isso é interessante, isso faz. Esse é o melhor beat market, né? Você vê e poder, né, visualizar ali e poder fazer a compra. Então deu certo. A gente pretende hoje escalar isso, tendo um laboratório permanente no IAR para ter várias demonstrações. E a Suíça já autorizou a gente a testar as peças no Brasil. Não precisa mais mandar as peças para lá. Falta investimento, mas é um passo dois aí. O nome da feira, o Valério perguntou. É a mesma feira com dois nomes, para não repetir, né? Também jogar de Marte. Isso vem da feira das antigas da Rede Alcântara, né, das feiras da mecânica em São Paulo, que não existe mais. Hoje é no Expo Imigrantes, ela chama FEIMEC e Expomaf. São duas feiras intercaladas. Então, de 2 em 2 anos é a FEIMEC e de 2 em 2 anos é a Expomaf. É uma feira organizada pela ABMAC, Associação Brasileira de Máquinas e Ferramentas, a poderosa ABMAC, e a principal feira do setor automotivo, né, de automação e tal. Mas nós já estamos, viu, Valéria, visitando outras feiras, feiras de farmácia e cosmético, feiras de plástico, né? Estamos vendo as principais feiras aí também no Rio Grande do Sul, no Paraná, né? Porque são mercados que a gente precisa entrar, né? Não é só nessa área de metal mecânica, né? Tem mercado para todos os tipos de área. Você tem que visualizar peças que vêm juntas de 1 milímetro a 150 milímetros. Onde tem esse desafio, esse sistema pode ser aplicado, com robótica ou sem robótica. Mas ele é sensacional. A tecnologia, professor Sidel, a pesquisa, o desenvolvimento, os doutorados de anos e anos e anos, isso vale, isso tem valor agregado, isso é incrível. Infelizmente, o Brasil, as universidades e a gente, com as devidas exceções, para mim aqui não generalizar, estamos dormindo em berço esplêndido, tá? Essa é a minha opinião.
Em termos de robótica, também é a melhor? Sim, é a melhor e a principal. FENEC e ExpoMAF. Você chacoalhar a árvore, você vai ver robô caindo, de tanto tecnologia que tem. Agora a China está entrando. Eu, pelo menos, vi uns 10 fabricantes de robôs que eu não conhecia, tá? A AVG também, né? É o novo tipo de robótica, a robótica móvel, porque as aplicações estão mais sofisticadas, então tem mais ferramenta e tem que dominar a integração. Então, tem drone capturando imagem, fazendo todo o cenário, o layout da fábrica, passa isso para o AGV leva o robô industrial vai lá e faz a manufatura da aplicação. Então, já está bem sofisticado. Eu tenho 20 anos de indústria, tá? E tenho 20 anos de experiência na área. Se eu te falar como é que era a robótica há 20 anos atrás, tinha que pedir, pelo amor de Deus, na faculdade para chegar perto de um robô. Hoje está muito mais acessível, né? É uma tecnologia que é disruptiva, não tem como voltar atrás. Logo, logo nós vamos conviver com os humanoides. E eu te garanto que quem migrar para essa área ou se especializar nessa área não passará dificuldade financeira na próxima década. Um período do meu doutorado sanduíche foi no Centro Aeroespacial Alemão, onde eu tive que estudar, né, a próxima década da criação da tecnologia. A palavrinha bonita, professor Sidel, chama entologia, né? Que vem da filosofia, eles vão criar as tecnologias da próxima década. Então, tem muita coisa para chegar, né? Vejo com bons olhos aí. E aí vai impactar o sistema de produção, vai impactar os lean manufacturing da vida, e por aí vai. Muito bem. Restando aí menos de 5 minutos e serão automaticamente teletransportados para a plenária. Vitali, frente à tua experiência, né, quais seriam os pontos principais, depois de feito todo um mapeamento, análise, né, na inclusão da robótica na sua linha de produção? Quais são os principais pontos, né, que você julga importante salientar para quem esteja nesse momento de implementar isso na prática? Já foram feitos análise do projeto de payback, ROI, enfim, isso já está notoriamente já analisado. Quais seriam os principais pontos, né, a serem levados em contas para a introdução da robótica na manufatura? Ó, excelente pergunta mesmo. Professor, já é mandatório, tá? Já está provado que a automação ela reduz o seu custo, tá, de 30% a 40% e aumenta a tua produção. Tem que só estudar o teu processo, né? O investimento, né, a maturidade da empresa, cada um tem um tempo, tá? Mas não é mais uma resistência. A resistência no Brasil é porque o integrador ainda é ruim, tá? Com todo respeito aos integradores que são meus amigos, ainda é médio ruim. Então, isso não passa segurança para o empresário. Funciona para, não funciona. Vamos ser claros, não funciona. Mas hoje, o nível que está no mundo, a robótica já é mandatória, a automação é mandatória. Hoje, a principal pergunta é os dados que vão passar por esse robô. A maior riqueza são os dados, não é mais a automação do processo produtivo. Então, vai ter que descer o pessoal de TI e conversar com o pessoal de fábrica. Você vai ter uma integração maior, porque eu preciso monitorar esses dados, fazer um Big Data, analisar isso. Por que analisar isso? Para tomar melhores decisões, para mim produzir insights avançados para os gestores da empresa. Puxa vida, olha, você vai pivotar a tua produção, porque essa máquina vai parar e você não vai atender o teu cliente. Mas já tem um negócio chamado manutenção mecatrônica preditiva. Eu defino o horizonte de predição e já vou saber se aquela máquina vai parar ou não. Então já está nesse nível o grau de automação. O Japão está falando de fábrica escura. O cara vai embora 4 horas da tarde, com o antigo bip dele, o pager, e a fábrica trabalha sem funcionário. E se a fábrica para, está tudo monitorado. O especialista vai lá e põe para funcionar. Já está nesse nível. Então a gente precisa tirar a resistência, né, à tecnologia, contratar bons integradores, ter um time bom de engenharia para poder analisar a viabilidade da automação e, claro, fundamental, o pessoal que tem as ferramentas aí de engenharia de produção, né, os gambas, né, da vida, porque isso também é importante, essa análise estatística, para ver se a automação vai viabilizar. Puxa, que bacana, o seu projeto é incrível,
mas o robô, né, o robô não é o protagonista é o processo. Então, vamos falar que a automação, o robô, ele é alguns segundos mais lento do que a minha produção manual. Pô, a curto prazo, isso é fundamental para não colocar automação. Mas será que eu não ganho a longo prazo? A pessoa não vai ter um ler, já que todo mundo fala tanto de ergonomia? A pessoa não vai ter erro? A pessoa não vai ter desperdício? Será que a médio prazo não ganha a automação? Isso considerando o tempo de ciclos apertados, para ficar pau a pau com o manual. Mas tudo isso precisa de profissionais para estudar, né, para viabilizar. Senão você vai ter o quê? Uma fábrica 2.0. Você não vai para 3.0, não vai ter maturidade do 3.0 e não vai para o 4. O 4 já é tudo digital. Você já tem que ter o gêmeo digital. Se não tiver o gêmeo digital, já não tem sentido. Fechou? Tá no mudo. Pá, Ah, 40 voltou. segundos aí, agora 30 segundos. Então, agradeço aí ao Vitali e todas as pessoas que estiveram aqui na sala simultânea. Na parte da tarde tem mais case internacional, painel de debate e novas salas simultâneas. Então, nós vamos retornar à plenária, fazer um pequeno fechamento e liberar aqui as pessoas para o almoço, tá? Fica aqui meu agradecimento, Vital, e a todos os presentes. Muito Muito obrigado. obrigado pela oportunidade, professor Cidel, eu agradeço. E um abraço a todos vocês aí também.